para a nossa edificação nesta noite, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos de 1 até o versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses 4, 1 a 9. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar mais uma vez. Fala, ó Deus, ao nosso coração. Fala, ó Deus, aquilo que precisamos mudar no nosso interior. Que nós, ó Deus, estejamos agora prontos para ouvir a Tua voz, para ouvir o Teu falar. Ó Deus, que nada venha impedir os nossos ouvidos de estarem atentos à Tua voz. Conduza-nos, Senhor, conforme lhe apraz. Ó Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Usa, Senhor, o Teu servo para fazer aquilo que o Senhor deseja. Conduza-nos, Senhor, através do Teu Evangelho até Cristo Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, em meados do século XIX, um jovem missionário decidiu deixar o seu país para trás e ir até outro país para pregar o Evangelho. Esse jovem missionário larga a sua família, larga o seu lar, o seu país, vai até um outro país que fala uma outra língua, que tem um outro clima, sozinho, para pregar o Evangelho. Depois de algum tempo neste país, este jovem recebe uma notícia. A sua mãe estava gravemente doente e ele precisava retornar para a sua terra natal. Mas só que naquela época, a viagem durava 90 dias até em casa. Não tinha avião para encurtar a distância. Era tudo de navio. E aquele jovem chega na sua terra natal e a sua mãe já havia falecido. Não deu tempo de despedir da própria mãe. Algum tempo depois, esse jovem decide casar-se e voltar para essa terra que ele estava pregando o Evangelho. Ele volta e volta muito contente. Ao chegar na terra, ele descobre que a sua esposa está grávida. Vem um bebê por aí. 9 dias depois do nascimento do bebê, a sua esposa falece. Sua esposa morre.
Mas esse jovem continua pregando e pregando o evangelho. Alguns já lembraram da memória que a história de Ashbel Green Simonton, um grande missionário da igreja presbiteriana americana. E se hoje nós estamos aqui, é porque esse homem veio até o Brasil, em meio às dificuldades, ele pregou o evangelho e plantou a igreja presbiteriana do Brasil. Em seu diário, ele não murmura nenhuma vez contra o Senhor pelas dificuldades que ele passou, mas ele encontra contentamento em Deus. O apóstolo Paulo, aqui nesta carta, ele está preso por causa da pregação do evangelho. Mas essa carta hoje é conhecida como a carta da alegria. Então nós temos um homem que pregou o evangelho, está preso, mesmo assim ele escreve uma carta sem murmuração, sem tristeza. Ele encontra contentamento no Senhor, ele permanece firme no Senhor. Assim como o Simonton permaneceu firme no Senhor em meio às adversidades, Paulo permanece firme no Senhor por causa da perseguição, mesmo em meio à prisão. Então, esse é um cenário em que Paulo está preso e a igreja de Filipos está sofrendo com divisões. Nós temos grandes grupos na igreja, brigando dentro da igreja e se desentendendo. Então, a carta vem para solucionar isso, para agora ter uma unidade nesta igreja. Então, nós vamos encontrar isso em toda a carta. Se você voltar um pouco no capítulo 2, versículo 2 diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Versículo 5 do capítulo 2 ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E no versículo 14 do capítulo 2 ainda, ele vai dizer: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Então, a igreja de Filipos estava rachada ao meio. Nós tínhamos, de um lado, os legalistas que queriam viver segundo a lei, e do outro lado, os libertinos, que desprezavam a lei por inteiro e viviam de qualquer forma, da sua própria vontade. Então, Paulo está tentando resolver este problema. Então, por isso que o tema do sermão desta noite é exortações para a unidade cristã. Exortações para a unidade cristã. A primeira exortação é: permaneça firme no Senhor. Veja o versículo 1 agora do capítulo 4, novamente. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Primeiro, o apóstolo Paulo está dizendo para eles que ama aqueles irmãos. Vocês são muito amados por mim. Paulo não está desprezando a igreja. Está mostrando assim: eu amo vocês. Amo e amo muito todos vocês. É uma declaração lindíssima de Paulo. Lembre-se, Paulo está preso, está distante em Roma, e essa carta agora chega, e Paulo está mostrando para eles: vocês são amados por mim. Vocês não estão sós. Vocês são amados. E aqui tem muito sentimento. Vocês são muito saudosos. Então, eu amo, mas eu amo muito vocês. Eu gostaria de estar junto com cada um de vocês. Eu tenho um sentimento intenso por todos vocês. Ele vai dizer: vocês são a minha alegria e a minha coroa. Lembre-se que Paulo gosta dessa imagem do atleta, aquele que prossegue para o alvo. Então, a recompensa do atleta era receber aquelas coroas de louro. Então, para mostrar que ele é campeão, agora ele é colocado uma coroa de louro sobre a cabeça dele. O que Paulo está dizendo? Vocês, a igreja de Filipos, são a minha recompensa, vocês são a minha coroa, vocês estão na minha cabeça. Aquilo que eu prossegui, eu conquistei, porque são vocês, os frutos do meu trabalho. Então, a igreja está com um problema de divisão, e ele está mostrando: eu amo muito vocês, e vocês são a minha coroa. Eu amo tanto que agora vocês são a minha alegria e a minha
recompensa. E ele vai dizer assim: permanecei deste modo firmes no Senhor. Permanecer é uma ordem de Paulo, mas é uma ordem contínua. Não é que eles têm que permanecer no momento da leitura da carta. Eles têm que permanecer e continuar permanecendo firmes no Senhor. Então, é uma ordem para toda a vida. A igreja de Três Rios deve permanecer no Senhor e continuar permanecendo todos os dias no Senhor. É esse que é o nosso vínculo maior, é o Senhor. Permanecer nele. Não é aquilo que eu desejo, não é aquilo que o presbítero João deseja, ou que o Lincoln, ou que qualquer um deseja. O nosso desejo é permanecermos todos unidos, firmes no Senhor. É uma continuidade. Então, você não vai permanecer hoje no Senhor. Você vai permanecer hoje, amanhã, depois e todos os dias. Essa é a ordem de Paulo. Permaneçam e continuem firmes no Senhor. Paulo, ele está preso em uma prisão que tem a guarda pretoriana. A guarda pretoriana fazia escala com Paulo, ficava todos os dias acorrentados a Paulo, e Paulo vai pregando o evangelho. Então, veja o que está acontecendo. Paulo está preso, ele permanece preso, ele está dizendo para a igreja: vocês devem permanecer presos no Senhor, firmes no Senhor. Eu estou preso nesse guarda, mas vocês devem permanecer firmes no Senhor. E é por isso que Paulo tem um contentamento, porque ele permanece no Senhor, mesmo em meio às dificuldades. E às vezes você vai enfrentar problemas, e aí a primeira coisa que você faz é abandonar o Senhor e vou viver a vida de acordo com as minhas próprias forças. E aí você quebra a sua cara, porque isso não traz contentamento. As lutas, as dificuldades, os problemas vão vir e vão vir para todos nós. Mas permanecer firme no Senhor é o que vai nos sustentar todos os dias. Não é a sua capacidade física, não é a sua capacidade mental, não é a sua capacidade de resolver problemas, nada disso. O que vai fazer você permanecer firme é o próprio Senhor. E aí veja no versículo 2, que Paulo vai dizer: rogo a Evódia e rogo a Sintique. O que ele vai rogar? Pensem concordemente no Senhor. Então, Paulo começa essas exortações falando assim: vocês devem permanecer firmes. Mas lembrem-se, naquela época, não tinha as escrituras assim, num livro montadinho que você pode comprar numa livraria. Eram pergaminhos. E aí, o apóstolo Paulo escrevia essa carta, a carta chegava para a igreja, o pastor da igreja vai ler essa carta publicamente. Eu quero que você imagine isso, a igreja com racha, com um problema, e aí, do nada, aparece o seu nome, vindo da pena do apóstolo Paulo, Evódia e Sintique. Com certeza isso ia, se fosse o seu nome, atualmente você ia falar assim: vou processar a igreja porque o pastor falou meu nome de púlpito e a igreja está passando por dificuldades. Paulo, ele vai tratar do problema entre essas duas mulheres publicamente. O problema era tão grave que não dava para ser tratado de forma restrita. Paulo teve que tratar esse problema publicamente. Mas o que chama atenção? Qual é o problema? Não sabemos. Paulo não traz o problema para a carta. Paulo não está interessado em atribuir culpa se é de Evódia ou é de Sintique. Paulo não está interessado com isso. Qual que é o interesse de Paulo? Resolver aquele problema, para que a igreja deixe essa divisão e comece a andar em unidade. Então, Paulo vai tratar as duas de igual modo. E lembrem-se, hoje nós vivemos em um tempo em que a política e o feminismo invadem as nossa leitura bíblica, em que a mulher tem menos valor. Veja que Paulo vai tratar essas duas mulheres de igual modo. Ele vai usar rogo a Evódia e rogo a Sintique. Paulo está mostrando que aquele problema deve ser solucionado concordemente
no Senhor. E aqui é a mesma ideia. Elas devem pensar no Senhor e continuar pensando no Senhor, todos os dias. Então, é uma ideia contínua. Então, você não pode pensar hoje e deixar de pensar concordemente no Senhor amanhã. Você precisa viver isso todos os dias. Versículo 3. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Então, Paulo vai chamar agora um companheiro, aquele que trabalhou muito. O companheiro de julgo é aquele que está do lado, carregando o peso junto com Paulo. Ele chama esse homem, fala assim, ó, você precisa ajudar essas mulheres, porque essas mulheres trabalharam e trabalharam muito comigo no Evangelho. Então, o apóstolo Paulo está mostrando o quanto de valor essas mulheres têm para o Evangelho. As mulheres devem trabalhar para o Senhor. E ele continua, também com Clemente. E a Clemente é um homem de liderança, é um homem de proeminência na igreja. E com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O que ele fez? Paulo trouxe o companheiro de julgo para ajudar e ligou essas mulheres a Clemente e aos demais cooperadores. Então, essas mulheres trabalharam tanto que trabalharam junto com Clemente, que era um outro líder da igreja. Então, aquela igreja era uma igreja atuante, uma igreja que trabalhava, uma igreja que vivia em unidade em prol do trabalho. Então, eles permaneciam firmes no Senhor. E aí vem mais uma coisa que é interessante, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, depois de Jesus enviar os seus discípulos, eles voltaram muito alegres, dizendo, olha, Senhor, os demônios obedecem a nós por causa do teu nome. Eles estavam contentes disso. Jesus vai e repreende-os, falando assim, vocês deveriam estar alegres, porque os nomes de vocês estão no livro da vida. É isso que traz contentamento. E aí o apóstolo Paulo está mostrando para a gente que tanto permanecer desse modo, pensar de igual modo e livro da vida são valores que vão nos unir. Então, se todos nós somos comprados pelo mesmo sangue, temos o mesmo Deus, temos a mesma fé, temos o mesmo Redentor, e estamos no mesmo livro da vida, por que nós vamos viver em divisão? Por que nós vamos viver brigando dentro da igreja? Não faz sentido. Nós somos um único corpo, que temos um único Deus, um único Salvador. Tudo na fé cristã é de um só. Somos um único povo. Não temos dois povos. E o apóstolo Paulo está mostrando como isso é importante. Como isso vai nos apontar para algo muito maior do que nós. Se nós voltarmos no capítulo 2 de novo, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Cristo fez aqui? Ele pensou no Senhor. Ele pensou no Pai. Ele fez aquilo que nós deveríamos fazer. Pensar de igual modo com o Senhor. Jesus Cristo é aquele que é perfeito e é o perfeito reconciliador. É Ele que nos reconcilia de uma forma igual com Deus. Ninguém pode fazer o que Cristo fez. Você estava em guerra contra Deus e Cristo Jesus te reconciliou ao morrer na cruz.
Então, se Paulo está dizendo, vocês precisam viver reconciliados, é porque Cristo Jesus foi o maior reconciliador da história. Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Em João 17 vai dizer, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Nós fomos reconciliados por Cristo com Deus. E agora nós devemos ser reconciliados uns com os outros, imitando aquilo que Cristo realizou. Então, a primeira exortação foi: permaneça firme no Senhor. A segunda exortação: alegre-se sempre no Senhor. Versículos 4 a 7. Veja o versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E mais uma vez vem uma ordem de Paulo. Hoje pela manhã nós estudamos o perdão e vimos que o perdão é uma ordem, que é uma obrigação que nós devemos cumprir. Mas aqui, alegrai-vos também é uma ordem. Então, o apóstolo Paulo está ordenando a esta igreja de Filipos e a nós hoje que você deve alegrar-se. Será que a alegria que Paulo está dizendo, ela é contrária à tristeza? Mas veja que muitas vezes nós podemos estar tristes e alegres ao mesmo tempo. Quer ver um exemplo? Quando nós nos despedimos de alguém querido, que nós sabemos que professava a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós ficamos tristes e muito tristes, porque perdemos alguém querido. Mas ao mesmo tempo nós estamos alegres, porque sabemos que essa pessoa está com o Pai. E isso traz satisfação para o nosso coração. Então, aquela tristeza é uma tristeza da perda. Mas não é uma tristeza profunda, porque nós temos alegria no Senhor. O que Paulo está dizendo é: alegre-se, vivam em alegria. Quando Adão pecou, nosso coração foi desfigurado e ficou um vazio enorme. E muitas vezes nós procuramos a alegria em outras coisas. Procuramos alegria em álcool, bebidas, drogas, prazeres, noitadas, em tantos lugares. Mas isso não preenche o seu coração. Então você procura e é insaciável. Todos os dias você precisa mais e mais. Porque você está procurando essa alegria. Essa alegria só é dada quando Cristo preenche o seu coração. O seu coração foi quebrado e Cristo agora vai montar o seu coração de novo. Um coração de pedra se transforma agora em um coração de carne. Você não vai conseguir satisfazer o seu coração nas coisas deste mundo. Você vai precisar de cada vez mais e mais, e aí você vai se afundando em mais e mais. Isso consome você por inteiro. Seja bebida, seja as drogas, seja sexo, seja o que for. É um caminho sem volta para tentar satisfazer o seu próprio coração. Então a ordem de Paulo é: alegre-se. Vivam alegres. O problema da igreja era tão grave que eles estavam deixando a alegria de lado, estavam vivendo em tristeza. Versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A moderação aqui é fazer aquilo que muitas vezes nós lutamos contra. Às vezes você está em casa e diz assim: não, mas isso aqui é os meus direitos. Eu preciso disso, isso ele tem que cumprir, tem que ser feito, porque isso é o certo. E muitas vezes a gente briga com os nossos familiares, briga com os nossos filhos, primos, irmãos, porque a gente quer que a nossa vontade seja feita. Porque você vai dizer: não, mas eu estou certo e isso tem que ser feito. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele fala assim: abra mão dos seus privilégios. Abra mão disso tudo. Seja moderado. Seja aquele que estende a mão. Seja aquele que abre mão dos seus direitos por causa do próximo. Muitas vezes nós queremos tanto os nossos direitos, mas depois é apenas fumaça. Não serve para nada.
E a gente brigou por causa de pouca coisa. O que Paulo está dizendo assim, a igreja tem que ser conhecida por isso. Ser tão moderado que as pessoas ao nosso redor vão ver isso. Olha, fulano de tal, muitas vezes ele estava no direito, mas ele abriu mão e aproveitou essa abertura de mão para pregar o evangelho. Por que a gente vai fazer isso? Veja no versículo 5, perto está o Senhor. E aqui perto está o Senhor pode ser duas coisas. Pode ser o retorno de Cristo, Cristo está voltando e nós cremos nisso, Cristo está voltando. E pode ser também a proximidade de Cristo conosco. Em Mateus 28, 18 a 20, que é a grande comissão, ele vai dizer assim no finalzinho, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por que a gente vai ficar brigando por pouca coisa, por picuinhas, se o Senhor está do nosso lado? O Senhor que sabe de todas as coisas. O Senhor que nos sustenta, que nos dá alegria. Perto está o Senhor. Não viva dessa forma. Viva como se o Senhor estivesse todos os dias ao seu lado. O Senhor governa todas as coisas. Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E vivemos em uma época em que todos nós vivemos ansiosos. Muitas vezes nós não dormimos. Nós ficamos pensando no amanhã. O que será do amanhã? Mas o problema é que Paulo está dizendo assim, não vivam assim. Parem de viver assim e parem de uma vez por todas. Sabe por quê? Você não tem capacidade de resolver os problemas do amanhã. Você não tem capacidade de resolver a sua saúde amanhã. Você não sabe se acordará amanhã. Você não sabe nada disso. Você não sabe nem se o seu despertador vai tocar na hora certa e você vai acordar no momento certo. Você não tem capacidade, meu irmão, de reger a sua própria vida. O que Paulo está dizendo é o seguinte, você não tem essa capacidade, então deixe isso para o Senhor. Se você tentar ser Deus para governar a sua própria vida todos os dias, você vai se perder. Você vai ficar cansado, exausto e nas suas mãos vão apenas fluir assim entre as suas mãos a sua própria vida. Você vai gastar a sua vida inteira correndo atrás da ansiedade. Você consegue saber se daqui a 15 minutos você vai estar bem? Você consegue saber se amanhã você vai acordar bem de saúde? Você não tem essa capacidade. Você tem a capacidade de resolver os problemas do amanhã? Não tem. Eu não tenho. Ninguém tem essa capacidade. O que a gente precisa é descansar nas mãos do Senhor. Nós cremos que Ele é Senhor, Ele é soberano e sabe de todas as coisas. Então, entregue a Ele. E aí você pode me perguntar, tá bom, eu acredito nessas coisas, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou vencer essa ansiedade? E o apóstolo Paulo vai ensinar. Veja no versículo 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. O que você vai fazer? Você vai orar ao Senhor. Mas não são essas orações genéricas que a gente está acostumado a fazer. Qual que é a causa da sua ansiedade? Ali, no ponto exato, qual é o problema? Se achegue diante de Deus e coloque diante de Deus aquilo realmente. Depois, seja grato pelo que Deus fez na sua vida. Seja grato por todas as bênçãos que você já recebeu até aqui. Comece a olhar para o seu passado e veja as coisas que Deus já realizou. Encha o seu coração daquilo que traz esperança, daquilo que traz alegria. E deixe a ansiedade de lado. Pela manhã a gente falava como você vai vencer a sua mente. Tenha uma mente ativa. Defina aquilo que você vai pensar. E a seguir, Paulo vai dar uma lista de coisas para a gente pensar todos os dias. Você não pode viver em ansiedade. Você crê que Deus é soberano. Você crê que Deus é o Senhor de todas as coisas. Você crê que Deus te salvou, te perdoou, te livrou de tudo. Então, descanse nele.
Descanse o seu coração verdadeiramente nele. Viva com alegria. Abandone a ansiedade de uma vez por todas. Qual que é a consequência dessas orações? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Depois que você orar e confiar no Senhor, entregar tudo aos pés do Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo, a consequência é essa: a paz de Deus vai guardar o seu coração e a sua mente. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra do Senhor. E aqui, o guardar é como se tivesse um destacamento de exército dentro do seu coração, protegendo o seu coração de dentro para fora. Então, a ansiedade, a tristeza, esses problemas vêm até o seu coração e não conseguem penetrar, porque agora você tem um destacamento forte dentro do seu coração, protegendo o seu coração de dentro para fora. Então, é essa paz que a gente não consegue explicar, uma paz suprarracional, vai invadir o seu coração, vai proteger o seu coração, e assim você vai viver sem ansiedade, sem tristeza, sem angústia, sem preocupações. Mas é necessário que você dobre os seus joelhos. É necessário que você se curve diante de Deus, para que essa paz guarde o seu coração. Nós precisamos alegrar-nos sempre no Senhor. Cristo Jesus passou por muitos problemas: fome, sede, angústia. Mas, ao mesmo tempo, nós não vemos Cristo triste. Não vemos Cristo ansioso. Nós não vemos Cristo passando por essas dificuldades. Pelo contrário, ele vence todas elas. E ele vence em nosso lugar. Ele vence no seu lugar. Cristo já venceu esses problemas em nosso lugar. Ele já derramou o seu sangue em nosso lugar. Então, Cristo é o nosso fundamento. É aquilo que vai nos sustentar todos os dias. Ele já cumpriu isso. Cristo nos permite orar, entregar essas coisas diante de Deus. É Cristo que faz tudo por nós. Nós não temos a capacidade de cumprir isso sem Cristo Jesus. Se você não tem Cristo no seu coração, você não consegue desfrutar dessa paz, não consegue vencer a ansiedade e não consegue se alegrar nos momentos difíceis. É Cristo quem vai nos sustentar. Ele é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Ele supera todas as circunstâncias. Então nós vimos que você deve permanecer firme no Senhor, deve se alegrar no Senhor e, por último, deve praticar aquilo que é verdadeiro no Senhor. Veja, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então aqui tem uma lista de coisas para você ocupar o seu pensamento. Se você tem alimentado a sua mente com aqueles vídeos no YouTube, no Instagram, que não levam a nada, não espera que a consequência vai ser a paz. Porque aquilo não é agradável. Aquilo apenas faz você perder e perder tempo. Encha a sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável. Está passando por momentos de ansiedade? Encha a sua mente. Seja ativo em pensar nessas coisas. Eu não sei como fazer isso. Faça uma lista de coisas agradáveis. Escreva. Os seus pensamentos vêm, você começa a escrever. Eu tenho que pensar nisso, pensar naquilo outro. E vai ativando a sua mente para que você viva assim. Porque quanto mais você vê as coisas ruins, as coisas que não são agradáveis, o seu coração vai se enchendo de coisas não agradáveis. E as consequências não são consequências boas. Se alimentar daquilo que é bom, a gente tem consequências daquilo que é bom. Se você se alimenta daquilo que é ruim,
as consequências são ruins, são consequências impuras. Se você alimenta a sua alma de coisa impura, a sua vida vai ser o quê? Pura? Não, não vai. Vai ser uma vida impura. E a consequência da impureza vai piorar o seu coração e tudo mais. Então não viva enchendo a sua mente daquilo que é ruim. Aqui tem uma lista grande para nós pensarmos. E aí você precisa pensar nisso e continuar pensando. Então veja que a ordem de Paulo é sempre a mesma, é uma ordem contínua. Pense e continue pensando nessas coisas que são agradáveis a Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, vai dizer assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer viver isso, você deve encher a sua mente dessas coisas. Em versículo 9, ele vai dizer: o que também aprendestes de quem? De Paulo, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E novamente Paulo vai trazer: o Deus da paz será convosco. Então, você vai pensar ativamente nas coisas que são boas, agradáveis, santas, irrepreensíveis. Depois de pensar, você vai praticar essas coisas. Praticar aquilo que você aprende com as Escrituras. Praticar aquilo que agrada ao Senhor. Então, você pensa no que é bom e realiza o que é bom. A sua vida inteira deve ser transformada a partir desses pensamentos. Isaías vai descrever Cristo como o príncipe da paz. Aquele que foi prometido que traria a verdadeira paz. De fato, ele traz essa paz. Nós agora temos acesso a essa paz que Cristo conquistou por nós. Cristo é aquele que é perfeito, aquele que é puro, aquele que é santo, aquele que é irrepreensível. Pense em Cristo. Cristo tem todos os atributos perfeitos, santos e irrepreensíveis. Quando nós olhamos para nós vemos as nossas falhas, as nossas dificuldades, o nosso interior que não é tão belo assim, mas só começa a ser melhorado por causa de Cristo Jesus. Ele vai transformando o nosso coração. Ele é a verdade plena. Ele é a pureza. Ele é quem vai nos salvar. Esse é o nosso Cristo. Sem Ele, nós não conseguimos vencer. Sem Cristo Jesus, nada disso faz sentido. Volte-se a Cristo. Arrependa-se do seu pecado. Curva-se diante dele. Porque se você vive em guerra, vive em conflitos, vive em ansiedade, vive uma vida que você vê que não faz sentido, que você tem procurado sentido em várias coisas, arrependa-se. Volte-se a Cristo. A vida só faz sentido quando nós encontramos ao Senhor. Quando encontramos o nosso Salvador. Não é tempo, meus irmãos, de vivermos em mornidão, esperando, não, vou esperar mais alguns anos, eu ainda vou formar na faculdade, eu ainda vou fazer isso, eu ainda vou conquistar isso, eu vou vencer, eu vou fazer aquilo. Não é tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Volte-se a Cristo. Arrependa-se. Para que você viva e tenha uma vida em abundância. Que a nossa igreja volte-se a Cristo. Para que a gente viva em unidade verdadeira. Uma unidade que foi conquistada por Cristo Jesus. Que nós possamos viver alegres por causa de Cristo Jesus. Ele conquistou algo que nós não poderíamos conquistar. Nós estávamos destinados à ira eterna de Deus, mas recebemos por graça o amor de Cristo Jesus. Que o príncipe da paz reine no seu coração, hoje e para todos sempre, e toda a glória seja dada ao Senhor.